Jack Crusher ou Jason Bourne? Salve telanautas, bem-vindos de volta, eu sou o Heitor Teixeira e a gente tá aqui para falar de Star Trek Picard, com o seu quinto episódio da terceira temporada, com o episódio Imposter ou Impostores. Um capítulo denso, recheado de elementos, principalmente os nostálgicos, mas com muita gente lavando roupa suja também. Porque com o inimigo infiltrado e espalhado por tudo que é canto, só resta mesmo essa sensação de paranoia e desconfiança, porque qualquer um pode ser o culpado. O pessoal a bordo da Titan acabou de escapar de uma boa agorinha, o que não significa que eles vão ter tempo de lamber as feridas. Já o Capitão Shaw vai ter que conseguir arranjar um jeito de se enquadrar nesta nova realidade na qual ele, sem querer, sem pedir, foi inserido, mas também não significa que ele vai segurar a língua, porque é um charme de pessoa. Foi um episódio mais comprido do que o que a gente está acostumado aí na temporada, mas também você não ia querer que eles saíssem comprimindo as coisas, correndo com tudo e fazendo com que as coisas saíssem atropeladas, não é mesmo? Eles continuam empilhando os mistérios em cima da trama, mas também tem uma certa sensação de que a gente está prosseguindo. Então a gente não está estagnado no fim das contas, pelo menos eu acho. Ainda assim, tem aquela sensação de que está faltando alguém que foi prometido, porque aparentemente eles estão segurando certas coisas para um pouco depois, mas também tem algumas surpresas muito agradáveis, algumas delas inclusive que trazem uma sensação agridoce, porque foi muito doce ver certas pessoas de novo, mas nessas circunstâncias eu já não tô tão certo assim. Como de costume, chegamos no momento onde eu peço a ajuda de vocês, então por favor deixem os seus likes, inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações para vocês não correrem o risco de perder nada desse conteúdo tão bom, tão maravilhoso, desse cara tão modesto que vos fala. Não esquecendo que no final do vídeo a gente vai ter a interação com o pessoal de casa no momento dos telanautas. E a partir daqui o spoiler vai comer solto, então estejam avisados. Vamos lá. Para começar e tirar isso do caminho, vamos falar do Worf e da Raf. Para começo eu já digo o seguinte, isso aqui me parece ser a proposta mais próxima do que possivelmente seria uma série da Seção 31. Não sei se necessariamente é o que eu queria ver no meu Star Trek, uma série que todo episódio se passasse com uma historinha assim, mas de qualquer forma, se for pra rolar, é muito possível que tivesse esse clima que eles colocaram aqui. Outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar é que o Worf e a Raf, a Rafaela Musker, funcionaram muito bem, eles entram num certo equilíbrio onde um complementa o outro. Ela tem um jeito mais deslocado e ele já passou por isso, então ele traz o equilíbrio, mas ao mesmo tempo ela atiça o fogo dele, faz com que ele volte a ter motivação, é aquela coisa que empurra ele pra frente, mas ele dá aquela segurada, então a coisa dá uma contrabalanceada sem eles saírem fazendo as coisas de qualquer jeito, mas também sem ficar estagnados pra trás. Os diálogos entre eles é muito bacana, a cena de treinamento que eles fazem lá, achei muito pertinente, uma coisa gostosa. Sempre acho que cena de treinamento é uma coisa que os realizadores têm que pisar muito na bola para conseguir estragar, porque é sempre uma coisa bacana de você ver, tem bastante potencial ali, diz muito a respeito desses personagens, como ele fala, ela é uma guerreira, ele tem alguma coisa para ensinar para ela, e para você aí, amigo de casa, que tava com medo que de repente eles fossem dar uma nerfada no Worf, de repente fazer ele descer a capacidade, a qualidade dele de guerreiro, para ela poder de repente meio que ali se destacar em cima dele e tal, não foi o que aconteceu. Ele na verdade pega leve em alguns momentos porque ele tá na posição do instrutor, é óbvio que ele não quer atropelar ela, mas o cara tá em outro patamar, tá em outra situação de vida. Tem um momento lá inclusive que ele tá com a arminha dele lá e ele começa a fazer um negócio quase displicentemente porque o cara já tá realmente em outro nível e tal. Eles têm notícias de como prosseguir, tentam ver se eles conseguem ir até o Instituto Daystrom, mas da mesma forma que ela tinha ele como handler, ele tem alguém em cima dele que quando eles consultam diz não, deixa isso aí quieto, não tá na hora de ir, procure outro jeito.
O que fica meio na base do, puxa vida, não querem que a gente siga por aqui, mas também não querem que a gente desista. Então eles conversam entre eles, ele resolve chegar lá no nome de outro associado do Sneed, aquele ferengue mafioso que acabou perdendo a cabeça, e eles vão até lá. Ela mais uma vez empolgada com aquele papo de estar em cima da cadeia ali, e agora com ele realmente colocando ela pra frente sem ficar segurando a rédea com tanta força, ela já chega lá esculachando naquele lugar tal, mas ele, mais zen, acaba parando quieto ali, vê o que vai acontecer, quando chega uma galera em volta deles. E a gente percebe que tem agora um mafioso vulcano, porque a forma como ele escolheu justificar as coisas é toda baseada em lógica, é claro, porque não deveria ter utopia se não tivesse o medo de perdê-la. Então eu achei que ficou ali uma desculpinha meio besta, mas funciona pro cara, quem sou eu para reclamar. De qualquer forma, eles acabam sendo colocados numa situação bastante desconfortável, aonde são obrigados a ter um combate até a morte, aonde eu até achei que de repente fossem flertar com aquela musiquinha do episódio Arena lá, o mas os caras seguraram a onda e pá, e aí você vê os dois se enfrentando, ele troca umas palavras que deveriam ter umas pistas ali pra ela, a respeito de coisas que eles já tinham dito, e aí de repente eles no confronto permitem, os roteiristas eu digo, que ela machuque ele de forma fatal. Lê do engano de quem acreditou nisso, porque daqui a pouco ele levanta quando estão numa situação mais confortável, cata todo mundo e colocam o tal do vulcano mafioso embaixo lá da lâmina, naquelas de, tu é mó bobão mesmo, acreditou que o Worf ia perder pra ela. Na verdade isso daí tem uma ligação com aquele papo de que ela sabe exatamente quais órgãos não penetrar com aquele movimento que ela fez, mas ele também tem órgãos redundantes, segundo a gente viu em um episódio lá da nova geração. De qualquer forma, não é como se não tivesse machucado, mas foi uma forma de fazer um convencimento ali para eles se colocarem numa situação que fosse mais adequada para eles darem o próximo passo, e aí a única próxima coisa lógica que o Vulcano tem para fazer é colaborar. Uma coisa de bônus que foi deixada aqui é que aparentemente o emissor móvel holográfico do Doutor da Voyager agora já deve ter sido estudado e replicado, que ele parece que já é conhecido aí, então você ter hologramas fora de um holodeck não chega a ser aquela grande surpresa, mas aparentemente ele ainda não é capaz de gerar substância. De qualquer forma, isso daí é o que a gente vê acontecendo, até tem idas e vindas com essa parte da história, mas é o que a gente precisa saber a respeito deles, não acontece muito mais do que isso por enquanto. O que faltar eu amarro depois no final dos comentários. Mas de qualquer forma foi uma cena agradável, mas que também não chegou até aquele baita progresso pro que estava acontecendo no episódio. Foi só realmente para cumprir tabela, porque essa historinha precisa progredir, então foi basicamente o que eles fizeram ali. Uma dica e sugestão de algo meio com cara de tarefa de casa, para quem não tá muito acostumado com o que veio antes de Picard, que pode ajudar bastante a entender o que tá acontecendo aqui, é um episódio de Deep Space Nine chamado Homefront. Esse e o que veio depois, Paradise Lost, que fazem uma duplinhas de episódios que vai fazer com que você entenda melhor o que está acontecendo com a conspiração, ou estava acontecendo com a conspiração dos metamorfos, os changelings, os founders, o Dominion, lá atrás, na época em que a guerra estava rolando. Foi um episódio que mostra um monte de coisas a respeito da atividade deles, o como eles operam, o como a frota estava lidando com isso naquela época, como eles acabaram fazendo com que o grau de paranoia afetasse as partes mais internas da frota estelar, da federação, inclusive da parte diplomática, política. Recomendo bastante que vocês olhem aquilo ali. E a gente também tem que parar para prestar atenção no seguinte: uma vez a federação e a frota tendo passado por aquelas situações, é evidente que eles vão implementar várias novas formas de se certificar de que o inimigo não vai conseguir passar por certas situações, porque seria uma ameaça silenciosa ali, não é porque a guerra acabou que essa ameaça se foi de vez. Então a gente sabe que os inimigos agora, para conseguir de novo ter chance de sucesso, vão ter que meio que arranjar um jeito de se reinventar. De qualquer forma, um pouco mais pra frente no episódio a gente acaba vendo uma coisa que amarra com isso, mas vale a pena vocês manterem isso em mente, porque isso vai ser importante pro como as coisas vão seguir daqui pra frente. Ok, é claro que a gente tem que falar do retorno da Michelle Forbes como a Ro Lauren.
a Bajoriana, que apareceu lá perto do final da TNG, que já estava fazendo uma ponte de ligação, apresentando os Cardassianos como antagonistas para a série irmã que ia vir depois, Deep Space Nine. E inclusive foi justamente o fato da atriz não querer continuar ligada com uma série de TV que acabou fazendo com que eles mudassem os planos, já que a personagem dela tinha sido inspiradora para aqueles roteiristas criarem a personagem que ia fazer a ligação entre Bajor e a Frota Estelar com a Federação. Quando ela não quis, eles tiveram que meio que aproveitar as ideias, mas criar uma personagem substituta, e foi aí que a gente ganhou a Major Kira Nerys. Inclusive nome esse que depois foi usado para nomear a minha cachorra. Mas de qualquer forma, se não fosse a saída dessa personagem, a gente não teria a Major, que é uma personagem que eu tanto gosto. De qualquer forma, essa personagem, que era uma personagem extremamente rica de potencial e histórias lá naquela época, acabou saindo e deixando um certo vazio, porque faz 30 anos que a gente não escuta falar dela. Então fica aquele negócio de quando ela volta, a gente imediatamente já fica curioso. Será que vão comentar o que acabou acontecendo no meio desse tempo? A cara que o Picard fez no último episódio em que ela aparece era uma cara de quem estava bastante chateado. E a gente vê que aquele papo que eu falei sobre lavar roupa suja vai acontecer aqui, nesse episódio. Até porque com esse negócio de você não saber em quem confiar, e tá cada vez mais difícil de você conseguir fazer testes genéticos e de sangue ali e tal, talvez só uma boa DR mesmo, com coisas sendo jogadas em cima da mesa, consiga mostrar certos conhecimentos de causa que seriam impossíveis de um metamorfo ter conseguido saber a respeito daquelas coisas. Então tem sim um propósito duplo. O negócio dele lavar a alma falando tudo o que pensava, dela se justificar também fazendo as reclamações dela, e ao mesmo tempo eles chegarem num ponto onde um sabe que o outro é o outro mesmo. Um lance importante da galera ter em mente em relação a essa personagem é que esse negócio de ser bom ou mal com ela é muito relativo. Ela é sim muito comprometida com as convicções pessoais dela, estando na frota ou sendo uma bajoriana que tinha que defender ali o pessoal que acabou sendo relegado àquela zona desmilitarizada, que acabou criando tantos problemas e inspirando a criação dos maquis. De qualquer forma, você, se for entender que quando ela trai a Federação, e nesse caso quem se sente realmente traído é o Picard, ela na verdade estava agindo de acordo justamente com aquilo que ela via como correto e que era sim um ideal da Frota Estelar, mas que a Frota Estelar estava com as mãos amarradas porque o confronto tinha lá seus tratados e eles não podiam fazer mais do que aquilo. Que nem umas certas situações aí da vida real, onde alguns países querem se meter na vida dos outros, mas não pode porque tem gente que tem bomba atômica e pode querer usar. No meio disso tudo, é claro, o Picard e o Riker foram colocados ali numa situação bastante desconfortável depois do que eles fizeram, a armaçãozinha deles lá, sem contar o que estava pegando pro Shaw. E aí eles acabam agora tendo que se explicar para a Frota Estelar, por isso até que chega a outra nave, a Intrepid, justamente a nave na qual vem a Ro Lorn. Mas o que acontece é, eles estão vindo e eles sabem que vai ser procurado também o Jack Crusher. E como o Picard ainda não está pronto para entregar o filho, porque ele não está convencido de quem vai levar o filho seja uma pessoa do bem, confiável, então ele vai lá e troca uma ideia com a Sete, pedindo para ela, por favor, esconder o filho dele. O que ela faz? Lhe entregando um uniforme para que ele se passe por um tripulante. Que é mega irônico, porque eles tinham tido um papo onde ele meio que incentiva o filho a, depois que toda aquela situação acabasse, ele pudesse de repente acabar se interessando ali em entrar para a Frota Estelar de modo formal, fazer parte ali da academia, ser instruído, aquele papo todo, e ele deixa muito claro o quanto aquilo não faz parte dos planos dele. E agora tá ele lá de uniforme. Pra você que quer entender por que o Picard tá tão indignado com essa mulher, o que foi que ela fez assim de tão grave, como é que foi essa sensação de traição,
eu também deixo a sugestão e aí, tarefa de casa para vocês assistirem um episódio da TNG Preemptive Strike, que mostra justamente esse negócio dela ter recebido uma missão, depois de já ter se enfiado numa série de situações onde ela tinha pisado na bola com o pessoal da frota, ela acaba entre indas e vindas, se redimindo aqui, se redimindo ali, vai fazer parte de treinamento da parte da inteligência lá e tal, e dão uma missão para ela se infiltrar, que ali parece bastante uma parada meio Anjos da Lei, aonde ela acaba tendo que se enfiar numa célula maqui para conseguir pegar essa galera que tá meio que tocando o terror no meio de uma situação que já tá bastante complicada politicamente, e a frota é obrigada a fazer alguma coisa, porque senão vai ser horrível a resposta que a Cardassia vai acabar fazendo. É bom a galera também lembrar do seguinte: Cardassia não é só um planeta, é um império, do mesmo jeito que tem o Império Romulano, o Império Klingon, e é por isso que eles são tão perigosos, porque se meter com eles é se meter com um espaço gigantesco lá fora. Uma coisa interessante a respeito desse episódio que eu citei é que ele foi dirigido pelo próprio Patrick Stewart. E em relação ao Jack Jason Bourne Crusher, a gente vê que tem alguma coisa dentro dele ali que é meio esquisita. Não dá pra entender exatamente, direitinho, o que estão fazendo com esse personagem, mas quando ele acaba ativando a chavinha, o cara fica perigoso. É capaz de fazer umas coisas ali, mesmo estando sujeito a escutar umas vozes, a ter umas visões, umas alucinações esquisitas. Ainda não sei bem o que vão fazer com ele, mas com certeza reserva esse cara aí que ele ainda vai causar grandes confusões nessa história. A Dra. Crusher recebe formalmente a permissão de analisar os restos mortais daquele Changeling, o metamorfo que foi deixado para trás, que deixa aquela curiosidade de por que não reverteu para o estado líquido. Então ali fazendo um tipo de autópsia, ela começa a ter uns insights e vê que aquele ali meio que funciona diferente, ele não se comporta exatamente igual ao que os outros metamorfos conhecidos faziam. O que me lembra também uma parada onde a gente tem uma funcionalidade de um determinado algo em Star Trek VI, que é o tal torpedo, que consegue ser disparado, porque eles mudaram a tecnologia de camuflagem daquela ave de rapina, que era um protótipo, para ela conseguir disparar ainda camuflada. E então eles conseguem fazer todo o atentado lá, do negócio de atacar a nave do Chanceler Gorkon e aquele papo todo, e aqui eu vejo que eles mudaram um pouco de uma coisa tecnológica para uma coisa mais biológica, mas ainda assim, já que eles têm bebido em tantas referências de coisas aí de outros filmes, principalmente do segundo, com detalhes óbvios do sexto, eu achei que isso daí foi uma coisa que meio que ficou claro que veio daquela ideia ali, daquele espírito que eles tinham com aquela situação. Mas também tem o lance de se eles estão carregando matéria orgânica que se comporta diferente. Isso mistura com daqueles 2 episódios que eu falei pra vocês assistirem em casa, uma coisa que o pai do Sisko já tinha falado, quando eles propõem aquele negócio de fazer o exame de sangue lá, e aí ele fala pro Sisko que ele tava super sem vontade de participar, de colaborar, velho turrão do cacete e tal, mas ele fala assim: vocês estão fazendo esse negócio de testar todo mundo pra tirar sangue e aquele negócio todo, se eu fosse um metamorfo, a primeira coisa que eu fazia era encontrar o primeiro pobre coitado, sugava todo o sangue dele, e se alguém viesse numas de querer uma amostra de sangue, eu entregava aquele tantinho que precisa ali, e iam ver que eu sou humano e iam me deixar em paz. Então assim, se um humano consegue pensar nisso, o que é que um metamorfo iria conseguir fazer? Já que a gente sabe que eles inclusive conseguem mexer na estrutura deles, já que uma das punições que foi dada para o próprio Odo em Deep Space Nine foi fazer com que ele ficasse convertido de forma permanente em um sólido, como eles chamam os seres orgânicos e tal. Ele não conseguia mais reverter para o estado líquido. Também é uma parada que não chega a durar eternamente, depois ele acaba sendo convertido de volta. Mas se eles conseguem fazer esse tipo de alteração, será que eles não estão carregando um algo a mais ali que está afetando justamente naquela gosma quando eles vão de um lado para o outro, que justifica essa mudança nos efeitos especiais do como a coisa está sendo mostrada? Talvez. Será que sim? Será que não? Isso explicaria justamente o lance deles terem feito aquele papo de que já que tinham sido implementadas novas formas de se analisar se um metamorfo está invadindo uma nave ou não,
Uma das coisas que eles faziam era fazer uma pesquisa interna para ver se tinham órgãos compatíveis com a tal espécie que a pessoa deveria representar. Mas eles até isso estão conseguindo burlar? Até onde mais será que eles foram? Então, veja só, esse crescimento na paranoia não é pouco justificado. É justamente isso que faz com que fique mais ok a tal discussão, o confronto de ideias entre o Picard fazendo aquelas cobranças todas da Rolaren. Porque ele precisa saber se ele pode de fato confiar nela ou não. Fica aquela coisa um pouco no ar, o que está acontecendo ali. Ela também não sabe em todo mundo que ela pode confiar, está cercada por outras pessoas, tem ordens para fazer a missão dela. E aí ela acaba dando aquela cartada final de uma das coisas que ele apontou, para de repente falar, mas poxa, você tinha feito tanta questão de usar o seu brinco bajoriano, que era uma coisa tão importante para você, eu cheguei a te dar uma permissão ali porque você me convenceu na época, desistiu assim tão fácil? E aí ela vai e entrega o brinco para ele, que não estava nela, mas estava com ela. O que depois, com a ajuda do Riker, a gente acaba descobrindo que aquilo funcionava como uma espécie de pendrive, onde toda a pesquisa e informação dela estava lá dentro, e a gente descobre que ela é a superior, tanto do Worf quanto da Raf nesse momento. Já tinha sido comentado quando o corpo do chefe de teletransporte Foster foi encontrado no próprio quarto dele, pela Sete, que pela decomposição do corpo ele provavelmente já estava morto há dias antes de sequer eles chegarem a bordo da Titan, que nem tinha noção de que ia para aquele sistema. Então muito provavelmente não tinha nada a ver o fato de ter um metamorfo ali dentro com o fato de que os alvos da caça estavam indo para lá. O que faz com que a gente acredite que os metamorfos estão espalhados de forma muito mais geral dentro da frota e há mais tempo. Que faz com que o Picard acabe olhando e pensando, como é que a gente sai dessa? Não é mesmo? Mas com essa desculpa da investigação, muitos dos tripulantes da Titan acabam sendo transferidos para Intrepid. Então quando rola aquele negócio de muito provavelmente eles vão sofrer ataque, aquela galera vai vir pegar eles e tal, eles ficam naquele dilema, onde inclusive o Capitão Shaw tem que pensar exatamente no que ele dá a ordem ali, porque ficar significa que eles muito provavelmente vão ser pegos por quem eles não confiam, fugir vai fazer com que tanto o Picard quanto o Riker fiquem muito feios na foto, já que eles estão sendo acusados de algo que a frota nem sabe exatamente o que aconteceu, o que poderia fazer com que eles passassem a ser vistos com maus olhos e quando fossem de fato pedir ajuda, já recebessem ouvidos mocos que não quisessem de fato saber o que eles têm para dizer, simplesmente pelo fato de que eles parecem muito pouco confiáveis. Então, se deixar ser pego é ruim e se fugir é ruim, eles têm que escolher entre o menos pior. De qualquer forma, se eles fugirem, pelo menos eles têm uma chance de lutar. Mas para isso acontecer, a Rolaren, que acabou de voltar e deixar o meu coraçãozinho feliz, porque é uma personagem que eu gosto tanto, acaba tendo que fazer um sacrifício para comprar tempo para eles e para que eles consigam ir embora, ela se sacrifica se jogando num pedaço lá onde a nave dela explode. A cada temporada parece que eles estão arranjando um jeito de tirar um personagem legado da franquia de uma forma bastante tétrica. Aqui eu vou tentar me manter no consolo de que pelo menos a morte dela foi significativa, heróica e que vai ter algum resultado bacana para depois na história. Não foi aquelas coisas de alguns personagens que estavam sendo torturados ou simplesmente mortos e tirados da história de uma forma que dava muito bem para ter mantido eles lá e não mudava nada. Aqui eu acho que seria uma conclusão interessante, já que a própria atriz há 30 anos atrás não quis ficar numa série, não sei se ela teria se arrependido agora, mas ela teve o uso que teve de uma forma bastante proveitosa. E de posse do brinco dela com as informações que tem, o Riker e o Picard acabam conseguindo entrar em contato com os subalternos, que são justamente o Worf e a Raf. Eles ficam felizes em se ver, é claro, mas o que eles vão fazer com essa informação, nem eles sabem ainda. Eu brinquei algumas vezes ao longo desse vídeo dizendo que o Jack deu uma de Jason Bourne, mas muito honestamente, se você viu a sequência em que ele se defende fazendo as coisas que fez, acho que ficou estampado até na cara dele de que nem ele sabia que ele era capaz daquilo tudo. Mas foi pelo menos uma cena de ação bastante bacana. Foi um episódio intrigante, bastante forte, cheio de elementos
que eu achei bem divertidos de assistir. A gente tem que lembrar que a gente já tá na metade da temporada e o tempo até aqui passou rapidinho. Não deu nem pra notar, basicamente. E a gente chega então no momento dos Telanautas, onde a nossa audiência querida colocou suas coisinhas a respeito do que aconteceu no episódio anterior. E o Bruno Chassotlago mandou pra gente: considerando toda a série Picard até agora, acho que esse foi o melhor episódio. A cena da sala de reunião, com todos trazendo suas expertises para conseguir chegar em uma solução que pudessem fazer ele sair de uma situação praticamente impossível, foi excelente e trouxe aquele quentinho no coração. Bruno, sem dúvida, sem dúvida. Ver a galera resolvendo as coisas com uma mescla de um ajuda o outro é aquilo que eu quero ver no meu Star Trek. Esse negócio de você ter um personagem resolvendo tudo com o resto assistindo e comendo pipoca não faz exatamente o meu gênero. E sim, o coração ficou bem quentinho. O Kazakamatsu mandou também: em Voyager tem referência à espécie 8472, que a própria Seven descreveu, a espécie que vivia em um espaço fluídico. A Vedek não seria uma agente dessa espécie, a cabeça parece ser uma representação dessa espécie. Se fossem metamorfos, seria uma face mais parecida com as do Odo. E outra, a temporada está parecendo aquele filme Some of Our Fears, da Frota Estelar. Kazakamatsu, a gente sabe que eles vão misturar tudo que eles puderem para trazer a nostalgia pro ar, mas eu realmente não me arrisco a dizer quais são os elementos que estão funcionando ou não. Se realmente tiver alguma coisa a respeito dessa espécie que apareceu em Voyager, com certeza a sua mensagem tá escrita aqui e todo mundo vai conseguir ver e voltar a saber que você cantou essa bola antes. Então é isso aí, boa sorte, vamos ver se é isso que acontece. De qualquer forma, sim, tá com bastante clima de espionagem isso aqui, e eu tô adorando. O Márcio Bravin escreveu: os episódios 3 e 4 dessa terceira temporada, se fossem produzidos como um filme, seria um ótimo filme de ação, aventura espacial e de quebra, seria considerado, na minha opinião, um dos melhores filmes da franquia Star Trek. Adorei esses dois episódios. Esse quarto episódio foi um desfecho perfeito para o terceiro. Não quero nada mais, nada menos do que isso que foi apresentado. Márcio, já tinha sido dito que eles queriam fazer essa temporada inteira como fosse um filmão de 10 horas. E talvez seja exatamente isso que eles estão fazendo. De repente é um tipo da coisa que em alguns aspectos fica mais cansativa por um lado, enquanto a gente não tem todas as respostas, mas pelo menos tem elementos o suficiente acontecendo ali para manter a gente interessado. Então é isso aí, galera, eu acho que eu cobri os principais pontos de tudo o que acontece ali, que eu queria trocar de ideia com vocês para fazer essa análise. Se teve algum ponto importante que eu perdi ou deixei de citar, de colocar aqui, por favor, comentem. Quem quiser aparecer aqui no programa na semana que vem, usa como os nossos queridos telanautas o Responda 2 pontos, e aí vocês vão fazer parte aqui do programa. Então é isso, galera, um forte abraço, vida longa e próspera! E até mais!